O Brasil conta com 3.000 veículos elétricos e híbridos. A expectativa para 2020 é que esse número chegue a 3 milhões de unidades. Já para 2025, o número deverá crescer para cerca de 10 milhões de unidades. E para 2030, a expectativa é de 19 milhões de unidades. Conversamos com Luiz Fernando de Oliveira, da engenharia da Renault no Brasil, que nos explica o porquê, apesar dessa expectativa, existe uma dificuldade ainda de popularizar o veículo elétrico no país. Hoje o problema que nós temos principalmente é com relação à taxação. Os impostos penalizam muito a entrada de um veículo desse tipo no mercado brasileiro. E um pouco ainda a infraestrutura de carregamento. Um carro desse custa 20 mil euros na Europa, né? E aqui no Brasil ainda estamos trabalhando junto com o governo para tentar uma classificação fiscal e estabelecer um preço para o cliente. Conversando um pouco sobre a tecnologia, o que os carros da Renault trazem? Então são carros de última geração de baterias, a mais moderna tecnologia que existe hoje, de íons de lítio. São carros que têm autonomia entre 120 e 200 km de autonomia, dependendo do modelo. São baterias que você pode recarregar quantas vezes for necessário, não tem problema de viciar, nada mais. Os benefícios de um carro híbrido para o meio ambiente são muito grandes, conforme afirma Roberto Brown, gerente de assuntos governamentais da Toyota do Brasil. Com o veículo híbrido, no nosso caso o Prius, você tem uma redução de até um consumo de até 25 km com litro de combustível e uma redução de emissões de cerca de 40% de CO2, né? Benefício para o bolso e para o meio ambiente. Esse benefício, se você aplicar a 6 milhões de carros que já vendemos no mundo, isso dá uma soma 41 milhões de toneladas de CO2 emitidas a menos no meio ambiente. Portanto, não há como se negar o benefício que traz para o meio ambiente. Estamos falando ali de um carro de terceira geração. Comenta um pouco sobre a tecnologia embarcada nesse carro. Então, desde a primeira geração, que foi há 16 anos, o carro teve muitas melhoras, né? Melhora com relação à aerodinâmica, né? Com relação ao peso, hoje ele pesa menos, isso melhora também o consumo. E também a parte de energia do carro, as lâmpadas hoje são de LED, né? O que faz com que também você tenha uma menor demanda de energia do motor. Outra coisa também, por exemplo, o nosso ar-condicionado ele é elétrico, né? Ele não rouba a energia do motor, ele vem do sistema elétrico, né? Então tudo isso faz com que o carro seja muito mais eficiente, né? E a terceira geração, então, o design também já melhorou, enfim, tem várias melhorias. E esse futuro não muito distante já traz para o usuário não somente os carros, mas também bicicletas, táxis e até ônibus, testado por 6 meses no pesado trânsito da cidade de São Paulo. E a gente está vendo aqui um veículo, um ônibus elétrico movido a bateria. Quantas baterias são precisas para carregar um peso tão grande assim? Esse veículo tem 14 packs de bateria. Você falou bem, um peso tão grande assim, né? A grande novidade desse carro é que ele é o primeiro ônibus elétrico articulado fabricado no mundo, né? É um desafio muito grande, porque além de ele ser um ônibus para 150 passageiros, além de tudo ele tem ar-condicionado. Então você imagina a energia que você precisa para transportar esse ônibus, né? A grande novidade tecnológica desse ônibus é que por que é possível essa autonomia, né? Esse carro tem 200 km de autonomia por dia, porque ele tem recargas de oportunidade. Então durante a operação, quando ele para num terminal para pegar passageiro, durante 5 a 8 minutos ele recebe uma recarga rápida. Então isso permite que ele tenha a operação em condições de igualdade no quesito autonomia com o seu similar diesel. Essa recarga funciona por uma tomada mesmo? Não, ele tem, como são recargas rápidas, ou seja, você joga muita energia num curto espaço de tempo, ela é feita por uma conexão que está no teto do ônibus. Então ele nesse determinado ponto ele tem uma conexão que é feita automaticamente, né? E então ele recebe esse volume de energia muito grande num tempo pequeno.